E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou resolver para vocês uma questão que caiu na prova da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF. É uma prova de 2012 para o cargo de engenheiro eletricista. É uma questão de proteção e seletividade, uma questão muito interessante, bastante recorrente. Geralmente provas da Transpetro cobra isso, da Petrobras também cobra esse tipo de questão. E todas essas companhias de geração, transmissão e distribuição de energia, sempre existe uma questão parecida com essa. Então é uma questão importantíssima. Continue assistindo o vídeo aí para você aprender como que faz. Então vamos ler o problema para a gente extrair os dados e ver o que nos é pedido. A proteção diferencial de um transformador trifásico é mostrada na figura. Então eu vou grifar aqui, porque essa parte aqui é importante para a gente. Proteção diferencial do transformador. As tensões apresentadas são as tensões nominais por fase de cada enrolamento do transformador. E em condições de regime permanente e operação balanceada, os sentidos da corrente são conforme indicado para cada fase do circuito. Então aqui, os sentidos da corrente são conforme indicados para cada fase do circuito. Então, as correntes estão indicadas. A potência nominal do transformador é 500 raiz de 3 kVA. Supondo as tensões constantes e de sequência positiva, quando o transformador estiver operando com uma sobrecarga de 20%, o valor RMS em amperes da corrente por fase do relé será. Então, eu vou explicar como que se funciona mais ou menos aqui bem rapidamente o relé de proteção diferencial e qual que é a sua função. Mas essa questão aqui tem um detalhezinho que fez muita gente perder essa questão. O relé diferencial ele protege contra curtos internos ou fuga de corrente aqui dentro desse pontilhado aqui que está representando o nosso transformador. O que acontece? Ele fica monitorando a corrente aqui primária e a corrente secundária. Então, através das relações dos TCs, chegarão a corrente aqui no relé. A depender do valor dessa corrente, ele desarma ou não o transformador. O relé de impedância básico, que o ideal dele é que a corrente que chegue aqui no relé seja zero, entendeu? A corrente de primário, dados suas relações aqui no meu TC, ela tem que ser igual à do secundário. Ele vai ficar medindo se está existindo muita diferença. Porque se tiver muita diferença, se tiver uma diferença muito grande, é porque está existindo fuga aqui no interna do meu transformador. Então isso prejudica. Mas essa questão tem um detalhezinho e no momento que eu estiver fazendo eu vou mostrar para vocês qual é o detalhe. Então vamos aqui resolver. A primeira coisa que eu preciso resolver é que eu tenho o meu lado de alta, que é esse de 25 kV. Vou marcar alta, meu lado de baixa. A gente vai calcular essa corrente aqui, que eu vou chamar de I1, e depois a gente vai calcular essa aqui de I2. Na verdade, a gente já vai calcular seus valores com sobrecarga, tá? Como que a gente calcula o valor? Bom, nos foi dada a potência, Então, S é 500 raiz de 3 kVA. Bom, então a gente sabe que S, aqui o meu primário, ele está em delta, Meu primário aqui, ele está em delta. Deixa eu desenhar aqui, que eu estou resolvendo aqui, melhor. Então aqui, meu primário, ele está em delta, correto? Pois bem, ele me falou que a tensão aqui em cada bobina é 25 kV. E a gente quer saber a corrente de linha, porque o meu relé está neste ponto aqui, certo? Então aqui, eu sei que minha corrente que chega, ela é dada por raiz de 3 I1, I1 vezes 25 kV. Então, 500 raiz de 3 é igual a raiz de 3
vezes I1 vezes 25 kV. Então, simplificando, I1 é igual a 500 sobre 25, que nos dá 20 ampere. Provavelmente vocês devem ter reparado, mas os transformadores eles estão ligados de forma distinta, né? Se vocês verem aqui, meu lado de alta ele está em delta. Só que meus TCs aqui, eles estão ligados em Y, né? Estrela. Já o meu lado de alta está ao contrário. Por que isso? Por causa da diferença de fase, né, das correntes. Porque minha corrente que passa aqui, ela tem uma fase 30 graus, a depender da fase aqui, maior ou menor, né? Uma defasagem de 30 graus aqui do meu I1. Isso tem que ser compensado lá no secundário, para que de forma que essa corrente aqui e essa tenham a mesma fase. Então a gente já vai pressupor isso, que foram calculadas para ter a mesma fase, né? Porque se elas não tivessem a mesma fase, a gente não ia conseguir fazer uma soma algébrica, a gente ia ter que fazer uma soma vetorial. Então aqui o I1, só porque aqui o I1 seria a carga nominal, a gente quer a carga com sobrecarga, né? Então I1, eu vou precisar multiplicar por 20%, né? Então isso aqui vai dar 24 amperes. Então tá aqui, a gente calculou a corrente I1, que vai ser vista ali pelo meu transformador. Isso aqui para o lado de alta, né? Vamos calcular agora a corrente, aqui ele não deu o nome, mas vamos chamar de IR1, que seria a corrente do relé 1. Essa corrente IR1, ela é dada pela corrente I1 dividido pelo RTC1. E o que é esse RTC1? É a relação de transformação de corrente do meu transformador de corrente, que é quanto? Que é 600 dividido por 5. Então aqui eu tenho que é 24 dividido por 600 sobre 5. Então isso aqui vai dar 120 sobre 600, correto? Então, a princípio eu vou deixar esse valor aí quietinho, por enquanto. Nosso IR1 é igual a 120 sobre 600, correto? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o lado de baixa. Se vocês repararem, o meu lado de baixa ele está ligado em estrela, né? E o meu relé de corrente, meu transformador de corrente está em delta. Lembre-se que aqui ele está em estrela e aqui em delta, aqui em estrela e aqui em delta. Por quê? Porque isso ele vai compensar a defasagem de correntes, como eu já havia explicado. Então aqui eu vou desenhar apenas uma das fases. Aqui existe um relé, um transformador de corrente. Então ele me falou que esta tensão de fase aqui é 12,5 kV. E aqui vai passar uma corrente I2. Então a gente vai usar a relação de potência. Então vai ser, nesse caso aqui a gente tem o quê? A tensão de fase e a corrente de fase. Então eu tenho que multiplicar não por raiz de 3, mas por 3, porque eu tenho as relações por fase, né? Então é 3 vezes minha tensão V2 vezes minha corrente I2. Então minha potência, ela é 500 raiz de 3 kVA é igual a 3 vezes o meu V2, que é 12,5 kV, vezes o I2. Então, aqui eu sei que meu I2, ele é 500 raiz de 3 sobre 12,5 sobre 3. Então, eu tenho que isso aí é dado por 40 sobre raiz de 3 ampere. Só que a gente precisa calcular com sobrecarga de 20%, lembra? Então, I2 é igual a 20% de 40 sobre raiz de 3. Então, isso aqui dá 48 sobre raiz de 3 ampere. Agora, a gente precisa entender uma coisa aqui. Os meus transformadores de corrente
estão ligados dessa forma aqui. Concorda? Eles estão ligados em delta. E a corrente que sai deles, que vai para o relé, seria uma dessas aqui. Todas elas. Então, a corrente que nós calculamos é a corrente que passa aqui por uma fase dessa aqui, que é 48 raiz de 3. Então, a corrente aqui de linha, né, corrente 2, eu tenho que multiplicá-la por raiz de 3. Então, é esta corrente aqui que eu vou chamar de I relé 2, né, I2, né, a princípio eu vou chamar só aqui de 2, eu tenho que multiplicá-la por raiz de 3. Por quê? Porque a gente calculou a corrente de fase só porque a gente quer o I2 aqui de linha, né? A gente quer o I2 de linha. Então, o I2 de linha, eu ainda preciso multiplicá-lo por raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes 48 sobre raiz de 3 dá 48 ampere. Então, agora a gente precisa calcular o IR2, que seria a corrente do relé 2, que é esta corrente aqui. Essa corrente 2, ela é dada por quem? Ela é dada pela corrente de linha 2, que é o que a gente acabou de calcular, dividido pelo RTC2, que é a relação de transformação de corrente do relé do transformador de corrente 2. Então, isso aqui dá 48 amperes, dividido por quem que é o RTC2? É 1.200 sobre 5. Então, aqui é 1.200 dividido por 5. Então, isso aqui dá 48 vezes 5. Então, isso aqui dá 240 sobre 120. Concorda? Então, eu posso dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, vai dar 120 sobre 600. Então, meu IR2 é 120 sobre 600. Bom, mas se vocês... Aqui está o pega da questão que provavelmente derrubou muita gente. Eu expliquei para vocês da questão de um estar em delta e estrela, justamente para eles rotacionarem, e essa corrente IR2 e essa corrente IR1, elas têm que ter a mesma fase, o mesmo ângulo, elas estão com a mesma defasagem. Se não tivesse sido feito esse jogo com os transformadores, as correntes provavelmente ia ter fase diferente. Então ia ter uma corrente IR2 defasada de 30 graus uma da outra, correto? Mas neste caso aqui elas estão em fase, isso mesmo, elas estão em fase, correto? E se vocês lembrarem aqui, eles falam que o sentido da corrente é os indicados, correto? Então, uma corrente está chegando aqui e a outra está chegando. Então, elas vão se somar para entrar aqui no relé. Então, a corrente do relé, por fase, que é o que ele quer, é dado por IR1 mais IR2, certo? IR1 mais IR2. Qual que era o pega da questão? Por ser um relé diferencial, a maioria da configuração ela é feita para as correntes se subtraírem. Então, elas vai ser a corrente do IR1 menos a corrente do IR2, de forma que, se não houver fuga ali dentro do transformador, ela vai dar zero. O que não é esse caso aqui, porque aqui ele já nos falou que ela vai... Os sentidos são esses indicados. Então, a corrente vai se somar. Então, se nós somarmos esses dois valores aqui, então vai dar 1.200 sobre 600 mais 1.200 sobre 600. Isso aqui é 0,2 mais 0,2, que é 0,4. Conferir. Portanto, a corrente do nosso relé, ela é 0,4 ampere. Então, quando o meu transformador estiver com a sobrecarga de 20%, ele vai estar lendo 0,4 ampere. Beleza? Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Espero ter ajudado, que tenha ficado entendido.
e até um próximo vídeo.